Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Não tô na rua porque eu tenho medo. Às vezes eu não quero sair de casa porque eu tenho pânico. Então assim, é muito complicado para mim controlar esses sentimentos. Eu tenho que fazer um exercício, eu tô aprendendo a fazer uns exercícios de meditação, de positividade, de tudo certo, que não vai acontecer nada, sabe? Assim, é uma condição que acontece frequentemente mais às mulheres e indivíduos acima de 60 anos. Por que mais as mulheres? Não tem. Porque o homem tem que ser forte, né? Os momentos de pânico podem gerar medo de ter um novo ataque, uma condição delicada que interfere no comportamento do indivíduo em relação ao trabalho, lazer, ambiente familiar e social. Lazer hoje tá zero. Trabalho, vou e enfrento. Morrendo de medo, mas enfrento, pânico mesmo. Lazer, fazendo com que ele se isole e evite locais ou situações nas quais já ocorreu um ataque de pânico. Meu Deus do céu, como eu consigo me ler aqui, sabe? Hoje o tema vai ser muito diferente. Eu tô tirando aqui para trazer meu computador mais perto. Hoje o tema vai ser um tema mais... Não vou falar que não tenho conhecimento não, porque dois dele ali eu tenho. O outro também. Então eu tenho. Eu não sei se vocês entenderam, mas a minha produção de vídeos é sábado e domingo de uma semana. Então tem vezes que eu faço 3 vídeos, tem vezes que eu faço 4 vídeos, sábado e domingo, tem vezes que eu faço muitos vídeos. Porque não posso sair. Não é que eu não posso, eu posso. A coragem me falta nessa hora de sair. Ainda. Então, assim, é meio complicado pra mim. E não procurei ninguém também. Acho que eu já... rotina de não ligar pras pessoas, de saber se tá bem, se não tá, se pode ir fazer uma visita. Apesar que tem gente que não tá aceitando visitas nesses dias. Concordo com elas, né? Então, é meio complicado a vida social hoje. E eu sinto muita falta de sair assim, sabe? Mas, como eu vou falar que a gente tá ainda em janeiro de 2021, final de janeiro de 2021, então eu ainda vou dizer que meu carro tá no conserto, tá na concessionária para corrigir a batida que ele levou, né? Graças a Deus eu não posso reclamar, porque não sei o que estou pagando e tá, assim, é na concessionária, as peças são originais, então, nossa, graças a Deus. Então eu vou falar sobre um outro sentimento que eu tenho e que se faz presente na minha vida muito mais do que eu queria. Nossa, muito mais mesmo. Eu não queria que estivesse nem presente, que não estivesse nem presente na minha vida, mas ele se faz presente, que é o pânico, o medo. Agora, e fobia? Agora, fobia eu não sei se eu tenho, vamos ver se isso também se fará presente na minha vida também. Mas o pânico e o medo, porque eu acabei de dizer, não tô na rua porque eu tenho medo. Às vezes eu não quero sair de casa porque eu tenho pânico. Então, assim, é muito complicado para mim controlar esses sentimentos. Eu tenho que fazer um exercício, eu tô aprendendo a fazer uns exercícios de meditação, de positividade, de tudo certo, que não vai acontecer nada, sabe? Assim, mas o que eu acho também é que só eu faço isso. Porque o que eu já vi de gente sem máscara, o que eu já vi de gente na rua, um barzinho que tem ali, tá cheio, tem uma festa acontecendo ali embaixo, sabe assim, eu não entendo.
Eu sinto muito mais o medo do que essas pessoas. Só pode, só pode. Então, depois dessa breve introdução, nós vamos falar sobre pânico, medo e fobia. Eu vou colocar óculos porque mesmo tá difuso pra mim, não ficou bom não. Vou colocar esse óculos aqui. Muitas pessoas confundem pânico, medo e fobia, acreditando que são a mesma coisa. Eu nunca acreditei não. O medo eu consigo superar, o pânico me trava. O medo eu ajo, eu tenho uma ação. O pânico me trava. O pânico é um desespero, gente. Desespero quando eu estou na crise de pânico. Quando eu estou na crise de medo, eu consigo controlar e agir. No pânico não, me trava. Vamos ver se é isso que ele fala aqui. Enquanto o medo é uma reação instintiva do ser humano, quando este encontra-se em uma situação de perigo, é inegável que o transtorno do pânico e as fobias compartilhem de situações semelhantes, incluindo medo intenso e sentimentos de ansiedade. Os três são a mesma coisa aqui. Ele está querendo dizer que os três são a mesma coisa. Mas eu tenho uma diferençazinha, assim, sabe? Eu tô com medo do futuro. Eu tenho pânico do presente. Eu tenho medo de, por exemplo, eu faço as minhas contas aqui na cabeça. Se eu for um flamboyant, mesmo usando máscara, uma hora eu vou ter que tirar a máscara para comer. É aí que mora o perigo. Hoje, eu fui na farmácia. É o trajetório que eu tô andando. Vou falar pra minha médica. Comecei a andar, mas foi de pouquinho em pouquinho. É a trajetória que eu faço, que é eu subo um quarteirão e viro, aí tem um supermercado, aí eu já tinha ligado pra não demorar muito lá, então já tava tudo preparado pra mim lá. Fui lá, só acrescentei mais algumas coisas, paguei, aí eu fui na farmácia comprar um remédio, porque acabou o meu aqui, eu comprei outro. Quando eu chego no balcão, a menina falou assim: é você que quer fazer o exame do Covid? Nossa, Jesus amado. Eu tremi as bases, eu falei: eu vou sair daqui correndo. Correndo. Aí era outra mulher que tava fazendo compras. Eu falei: Jesus, será que ela não tem medo não? Ou é só eu que tenho medo, sabe? Tenho pânico. Aí ela foi lá dentro, foi pra tirar sangue, lá fazer o exame. E eu corri, peguei o remédio, comprei, ó, sai fora, meu Deus, Jesus. Eu fiquei assim, sabe? Nossa, um sentimento muito ruim de saber que tinha uma pessoa do meu lado que tava com sintomas. Mas isso acontece, infelizmente vai acontecer muito mais e com muito mais gente. Lá no meu serviço, por exemplo, já teve 2 ou 3 casos de Covid, eles foram trabalhar. Aí de lá eles foram fazer o teste e descobriram que estava com Covid. Quer dizer, eles já foram com Covid, né? Nossa Deus, tenho que respirar fundo. Por quê? Porque eu não tô de carro, pegando Uber, que eu também acho, e eu morro de medo. E eu acho também que pode estar contaminado, sabe? Apesar que o aplicativo do Uber avisa: o motorista está de máscara, não sei o que, é pra você estar de máscara, tá bom? Ok, você concorda, ele confirma a partida. Mas assim, cara, é muito, me gera muito pânico nessa hora. Nossa, Deus amado, Deus amado, meu Deus amado. Minha irmã, eu vou falar aqui, porque ela postou nas redes sociais, então eu vou ter essa liberdade. Ela teve Covid, parou no hospital. Eu desesperei aqui. Vou preparar. Mas falei assim: se eu for, eu vou pegar dela. Não posso ir. Se eu for pra casa dela, quando ela voltar, eu vou pegar dela. E era domingo o dia que ela me avisou, sabe? Então não foi domingo, não, acho que foi sexta. Então eu tinha que voltar no domingo pra trabalhar. Imagina eu voltando com Covid também, né? Eu pensei em um monte de situações, gente. Nossa, eu pensei muito. Mas graças a Deus, minha irmã passou, ela sarou. Ela veio me contar depois, ela só chorava. Ela falou assim: eu vou deixar meus filhos sem mãe, as minhas irmãs vão me enterrar.
E chorava, chorava e pensava em mim, a tadinha da Paula. Eu não suportaria, eu não suportaria. Porque desde o momento que ela me contou que tava com Covid, eu comecei a chorar. O dela foi mais grave do que o meu, sabe? Que ela tava com falta de ar e assim, isso é um sintoma muito grave. Eu não, só tive paladar e olfato afetado, um pouco de febre, cansaço, essas coisas. Mas nem um cansaço assim extremo também não, só um cansaço de vontade de deitar, né? Mas vontade de deitar eu tenho todo dia. Eu não levei isso em consideração, não. Mas, ai, Jesus amado, foi muito, muito tenso, muito tenso. Então, isso foi um pânico geral, um medo. Agora, a fobia, pra mim, a fobia é quando você tem algum medo de alguma coisa. Por exemplo, aracnofobia, eu tenho medo de aranha. Besorrofobia, esse nome eu inventei, eu tenho medo de besouro, eu. Não existe não, né? Ah, não. Não, muito legal pra ter um medo de quem tem medo de besouro. Besorrofobia. Aí, ó. Eu sei, eu tenho tantas ideias. Ai, eu sei que medo do escuro, tem vários medos, mas são controláveis, sabe? É só você não ir naquele lugar. Agora, pânico me trava e fala. E minha mente não é capaz de pensar e de voltar assim, não, é travado mesmo. Não vou, fico. Não sai daqui. Ambas as condições podem envolver sintomas difíceis que podem impactar tremendamente os nossos relacionamentos, carreira e outras responsabilidades. Por isso que eu falo que meu chefe, ele conseguiu me entender quando eu entrei no início do processo de cura, né, que eu conheci o tratamento. Ele entendeu porque, no caso da família dele, tem conhece alguém que tem, sabe, não sabe, ele sabe como é esse sentimento, então ele conseguiu me entender. E assim, eu tento explicar o máximo possível para eles, olha, realmente não dei conta de fazer isso por causa disso, tá? Tento mesmo explicar isso para eles ficarem inteirados do assunto e saber que é uma doença, não é uma preguiça, é uma doença. Tem gente que fala que tá com pânico, mas tá com preguiça. Eu não, eu falo que eu tô com pânico. Além disso, tanto as fobias quanto a síndrome do pânico podem ser classificadas como transtornos de ansiedade em níveis diferentes. O medo é natural do ser humano. Todo mundo tem ou teve medo de alguma coisa, de um lugar ou uma pessoa em que há algum momento da sua vida, mas que quando desproporcionalmente intenso ou até irracional, pode se transformar em uma síndrome neurótica, que é o que os psicólogos chamam de fobia. Eu tenho fobia de besouro. Sim, eu não posso ver. Nossa, só de lembrar é um problema. Eu tenho medo, que é a minha ansiedade do futuro. Como será o futuro? Como é que será o amanhã? Eu tenho um pânico hoje, do hoje, presente. Amanhã pode ser que eu acorde sem, né? Então, esses são alguns sintomas que eu reconheço e aí eu consigo, no meu reconhecimento, eu consigo fazer um trabalho de respiração, reflexão, meditação, pedir a Deus socorro e me apegar a alguma coisa, sabe? Assim, é muito complicado. Eu falo difícil, mas é muito complicado. É porque vem de uma hora para outra, não tem dia, não tem hora marcada, pode ser de alguma coisa que eu comi que me gerou medo de qualquer outra coisa. Nossa, Deus. São tantas as coisas que pra mim é muito complicado, muito complicado. É desafiador eu sair de casa quando realmente preciso. E geralmente eu faço tudo de uma vez. Vou sair de casa, eu faço tudo de uma vez. Então eu vou na padaria, na farmácia, tiro o dinheiro e vou embora. Hoje sem carro eu vou andando. Tá sendo bom pra mim andando, sabe? Pra mim fazer uma caminhada. Muitos indivíduos sentirão
Sentiram medo de dormir sozinhos no quarto quando criança. Da loira do banheiro na escola. E do homem do saco quando brincava na rua. Tinha uns doidos em Porá. Que meu pai, sei lá, que a gente falava assim, ó, o homem do saco vem te pegar, o homem da caixa vem te pegar. Aí tinha os doidos que gostavam muito do meu pai, porque meu pai cuidava deles, assim, né? Olhava, brincava, falava com eles. Aí ele pedia pra ver o que tinha dentro da caixa. Aí ele falava pra gente assim, que a gente não podia ver, não. Então criava-se assim, esse medinho, sabe? De uma pessoa. Mas não era nada, não ia fazer mal a ninguém, só que a gente corria deles. Também sentiram medo no primeiro dia de aula, primeiro dia do trabalho, com certeza. Sem contar que quando é necessário tomar uma decisão importante em suas vidas, o medo também se faz presente. Gente, ele tá me descrevendo. Tá me descrevendo. Eu preciso tomar uma decisão importante, mas eu tenho tanto medo. Cara, muito medo mesmo. Primeiro dia de serviço é o pior dia da minha vida. E o melhor, que eu tô voltando a trabalhar, mas é o pior, porque eu não sei o que. Quando eu comecei, eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu não conhecia a plataforma de serviço deles. E foi muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. O medo, muitas vezes, protege as pessoas. Isso é fato. Faz pensar com mais cuidado antes de tomar determinada atitude e, por isso, também pode impedir que tenhamos comportamentos mais arrojados e ousados em alguns casos. O medo também nos salva de perigos, assim, por exemplo, andar na rua à noite. Você tem que ter medo, porque pode ser pega por qualquer homem mau, entendeu? Homem mau, bandido. Qualquer bandido. Andar de carro em Goiânia é com as portas e vidros travados. Porque eu tenho medo das pessoas que ficam pedindo dinheiro, querem lavar seu carro. Tenho muito medo. A gente já escutou cantando aquela coisa, pode ser que até que seja mentira, mas se aquilo fique gravado na sua cabeça. Medo é basicamente quando nos sentimos ameaçados por algo ou alguém, que desperta tensão e receio de que aquele algo ou alguém possa nos ferir. Podem ser ferimentos tanto físicos quanto emocionais, né? A gente vê, eu assisto um seriado, Lei e Ordem, né? Então ocorre muito doença. Gente, eu já vi, escutei tanta coisa que me deixa triste. Que o ser humano chegou a esse jeito, sabe? E o medo travou essas pessoas a agir, né? Acha que pode corrigir, que vai ficar tudo bem, não sei o quê. Um monte de coisa. Nossa, é muito. Você pode ter medo de uma barata, tenha também. De uma aranha e o besouro, tenha também. Só que não existe aqui não. Ou medo de uma pessoa que acaba de entrar no ônibus e que lhe aparenta um ar desconfiado. Nossa, quando eu andava de ônibus. Gente, que entrava de pivetinho, sabe? Tenso. Uma vez, eu lembrei de uma história. Eu tava saindo do pré-vestibular que eu fiz, né? Apaixonei por um carinha. Depois eu vinha saber que ele não gostava muito, né? Aí eu acompanhava ele até o último ponto que eu podia, porque ele continuava e eu tinha que pegar aquele ônibus ali. Então, quando eu cheguei nesse ponto, a gente tem que estar sempre vigilante, tanto no carro quanto fora dele. Porque dentro do carro a gente tem que estar vigilante com os outros carros. Andando a gente tem que estar vigilante com os carros, com as motos, com os ônibus e com as pessoas. O negócio é bravo. Então eu lembro que eu cheguei nesse ponto de ônibus, tô aqui, né, segurando assim, só anotando 2 pivetinhos, né? Aí eles vieram pro meu lado, né? Aí eu falei assim, e aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo, tia. Por quê? Eu falei, não, eu você vê se tá tudo bem, se precisando de alguma coisa. Ai, tia, não, precisamos de nada não, pode ficar despreocupado. Gente, foi muita coragem da minha parte entrar em contato, falar com eles, sabe? Eles iam para me roubar, é certeza. Mas eu desarmei eles no primeiro momento. Eu fiquei conversando com eles, morrendo de medo, mas fiquei conversando com eles. Todo mundo que passava olhava pra mim assim. Aí quando eu entrei no ônibus, né?
Eles não entraram. Aí uma moça falou assim, eles iam te roubar. Eu falei, eu sei. Não. Ela falou, mas eles não te roubaram. Eu falei, não. Aí ela teve muita coragem. Eu falei, não, eu tive medo mesmo. Existem inúmeras formas de medo e os psicólogos reforçam que é importante que você consiga entendê-las e decifrá-las. Assim como o medo, diversas situações cotidianas podem nos causar ansiedade, como a entrevista para um novo emprego, ou a aproximação de uma viagem muito esperada, ou o cancelamento dessa viagem por causa da pandemia. E essas incertezas, você pode ou não pode fazer isso, aquilo, outro. É muita certeza, é muito. Nossa! É um estado emocional perfeitamente normal, até mesmo benéfico, para nos manter alertas e eventualmente mais focados. Isso é verdade. Quando você está com medo, você revê o que você fez, lembra do dia e pensa: não fiz nada de errado, então não é comigo. Sabe assim? Uma situação ruim, vou contar uma situação ruim. Eu tenho muito medo da perseguição no trabalho. Como assim, Paula, perseguição no trabalho? Eu sempre acho que as pessoas, quando tá conversando, gerente com gerente, gerente com chefe, não sei o que, eu sempre acho que eles estão conversando a meu respeito. E isso é uma coisa que entrou dentro de mim nos últimos 5 anos. Eu sempre acho. Sempre quando me chamam pra conversar, eu penso, meu Deus, o que eu fiz de errado? Sabe, daquela crise. Ai, meu Deus, Eu tento lembrar de tudo no mesmo momento, assim. E eu tenho esse pensamento de que as pessoas estão falando a meu respeito. A atividade dela não tá dando certo, vamos demitir? É esse o pensamento que eu tenho. O problema é quando a ansiedade toma proporções exageradas e passa a afetar negativamente a vida do indivíduo. Esse é o caso do síndrome do pânico, que é uma ansiedade exagerada que você te trava, né? Afetar negativamente, trava mesmo, trava tudo. Torna-se um problema quando esse medo e essa ansiedade viram uma constante e que podem prejudicar o indivíduo na rotina do dia a dia. Quando eu estava em Porã, antes de começar o tratamento, isso era constante. Eu me fechava dentro do quarto, as pessoas não sabiam o que eu estava fazendo, mas eu estava com medo, com pavor e com depressão, achando que era uma fracassada, que não sabia o que estava fazendo. É um sentimento muito ruim, a gente não queria lembrar deles não, mas é preciso para poder entender. E atrapalhava meu dia a dia. Muitas vezes isso pode tornar uma grande proporção na vida do paciente, sem que ele se dê conta de tudo o que está acontecendo consigo mesmo. Apenas sente que as coisas não estão normais. Eu já tenho um histórico, né, de frequentar psiquiatra, psicólogo, então eu já entendo o que eu sinto. É muito difícil você entender. Você acha que é preguiça, que é cansaço, tô só com dor de cabeça, não sei o que. Bateu só uma batedeira aqui, mas não é nada, não, gente. Isso pode se tornar uma grande coisa e ficar muito forte e muito pesado para uma pessoa sozinha se segurar, para uma pessoa entender e não ter o entendimento das pessoas que estão ao seu redor. Muitas e muitas vezes eu tentei explicar alguma coisa e as pessoas não entendiam, eu saía chorando para não entrar em contenda, sabe? Para não brigar. É muito difícil quando a pessoa não te entende. Ela não entende, para ela, o problema que eu sinto é pouca coisa, né? Então, por que você tá assim por causa disso? Não é isso. São visões diferentes. São sentimentos diferentes. E a pessoa que eu tô tentando compartilhar os meus sentimentos, se ela nunca sentiu isso, é muito difícil dela entender o que eu estou sentindo naquele momento. Por que estou chorando? Por que estou trancada dentro de um quarto? Por que não estou brincando? Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo aquilo? Muito, muito, muito complicado
essa parte. Mas aí teve um dia que compreendeu, entendeu o sentimento, né? E viu que era realmente uma situação que podia gerar um perigo. E depois disso mudou assim a forma, né, de ver, de responder, de tentar ajudar. Isso eu tô falando da depressão, que traz o pânico, que traz a ansiedade e me traz a insônia. O medo é medo de alguma coisa. Pode se agravar se eu estiver, por exemplo, no rancho chovendo e houver 15 mil besouros dentro daquele lugar. Aí se agrava mesmo. Mas não é bem isso não, sabe? Então, o medo pra mim, ele é controlável, o pânico. E é por um pensamento, é por causa de uma sensação que eu estou descontrolada emocionalmente, aí eu tenho aquela sensação se aumenta, o medo tornando-se algo constante, diário, pode gerar uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, o que alavanca um problema de fato maior e que precisa ser analisado com cautela por um profissional. Graças a Deus, eu já compreendi que eu preciso procurar ajuda em muitas vezes da minha vida, os últimos 20 anos. Eu já fui psicóloga, já fui psiquiatra, e graças a Deus eu acho que ela faz uns, tipo assim, eu sou cobaia dela para certos remédios. Aí chega na consulta, ultimamente tem sido online, ela não me vê. E ela não me vê pessoalmente, né, por causa de toda essa situação. E aí ela pergunta, tal remédio melhorou ou não melhorou? Como é que tá a sua alimentação? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Ela quer saber se os remédios ajudaram ou não no dia a dia, né? E eu tento ser o mais real possível para ela, porque eu dependo dela para me dar um diagnóstico. Mas eu morro de medo dela falar que eu tô com alta. Que eu morro de medo. Entenda melhor os aspectos do pânico. Então, o pânico, ataques de pânico ou sintomas similares ao pânico, como tremores, respiração acelerada e sudorese, são sintomas típicos tanto de fobia quanto de pânico. No entanto, tais sintomas são desencadeados de forma diferente, lógico, condições específicas diferentes. Eu já tentei explicar aqui mais ou menos o que é uma fobia, o que é um pânico, né? Pode ser um momento, pode ser o mesmo, mas uma coisa desencadeia outra coisa, sabe? Assim, não é a mesma coisa para tudo. Creio que eu entendi, deixei entender, né? Por exemplo, eu não tenho pânico do besouro, eu tenho medo do besouro. Mas se chegar perto de mim, eu dou uma chinelada nele. Barata é a mesma coisa. Não tenho pânico da barata, não me trava. Barata, ai, desmaia. Não. Se eu vejo uma barata, eu tenho que pegar uma sandália e matar, porque senão eu fico pensando que ela tá andando em cima de mim dentro do quarto. Então, tá vendo? Eu tenho medo, mas eu vou lá e tomo uma atitude. O pânico é diferente. Eu não sei tomar uma atitude quando eu tô com pânico, sabe? Uma crise de pânico. E não é de uma barata, e não é de um besouro, não é de algo palpável. É algo que vem nos meus, sabe, dentro de mim e que cria uma realidade totalmente diferente e eu começo a pensar totalmente diferente do que está acontecendo. Eu esqueço das minhas vitórias e lembro só das derrotas. É uma memória seletiva, mesmo. Eu esqueço das minhas vitórias que eu tive na semana e lembro só da derrota. Sabe, aconteceu isso. Aí eu penso, estão falando de mim. Será que você conseguiu fazer entender? Eu falei para meu colega de sala, né? Porque meu gerente e a gerente dele estavam conversando lá de fora da sala. Não olharam para mim, não apontaram o dedo, eles estavam conversando uma coisa totalmente diferente. Mas eu virei pro meu colega e falei assim, eu sempre acho que eles estão conversando sobre mim. Aí ele riu, por quê? Porque eu tenho trauma.
desse tipo de situação. Ele mas graças a Deus, o meu chefe, ele é muito sincero. Eu vejo muita sinceridade no olhar dele. Espero que sim, graças a Deus, amém. Aleluia, Jesus amado, tem poder. Uma pessoa com fobia pode experimentar a sensação de pânico ao ser exposto no objeto do seu medo, né? Coloca o besouro aqui na minha frente, vê se eu não corro. E ele voa. Nossa. Porque pra que dar asas pra um bichinho daquele? Não explica. Ainda faz barulho. Que não é silencioso que nem um mosquito, sabe? Assim. Ai, nossa, Deus, eu fico apavorada. Eu já contei pra vocês por que eu tenho medo do besouro. Uma coisa tão besta, gente. Eles nunca me fizeram nada. Mas eu assisti um filme em que o cara tava dormindo no deserto, né? Nas cabanas, aqui quando faz aqueles oásis, né? Monta cabana. Não sei se eu assisti um filme ou se eu li o livro. Agora me falhou a memória. Aí, quando ele tava lá dormindo, entrou um besouro no ouvido dele. E ele acordou desesperado, porque o besouro ficou zunindo no ouvido dele e ele não sabia o que fazer, não conseguia tirar. Aí ele pediu pro colega dele tirar. E o que o colega dele fez? Matou e deixou o rapaz surdo. Depois disso, eu tenho fobia de besouro. E eles sabem que eu tenho, eles vêm pra cima de mim. Uma vez, eu tava jogando canastra com a minha mãe, com a Celi, com o Juvenal e eu. Aí, gritando de besouro, Aí o Juvenal tentando ajudar, ele foi matar o besouro, ele jogou o besouro em cima de mim. Eu dei um pulo, comecei a chorar. Aí ele falou, Paula, desculpa, não é a intenção, mas assim, a gente sabe que não, mas assim, é sem noção. Por outro lado, a síndrome do pânico não é desencadeada por um medo específico. As pessoas com pânico têm ataques súbitos e inesperados, sem qualquer razão aparente. Acabei de falar pra vocês aqui. Sem qualquer razão aparente. Eu sempre penso eu pensava assim, que ia mudar de ano e o vírus ia morrer todo mundo, sabe assim? Mudou de ano, acabou, morreu. Isso não aconteceu. Então continua igual. Cara, é isso. O episódio provoca uma série de reações físicas como taquicardia, falta de ar e morredeira mesmo. Sensação de morte e pode durar de 15 minutos até 1 hora, tá? Pra sensação assim, vou morrer. É a tal da morredeira. Minha avó que inventou esse nome, tá, gente? Então, na família, morredeira existe. Mesmo que não existe no Aurélio, mas existe na minha família. Apesar de possuírem sintomas semelhantes, não há relação entre fobia e pânico. Ou seja, uma fobia não necessariamente leva a síndrome do pânico, da mesma forma que o pânico não apresenta como uma fobia. No entanto, não deve-se destacar a probabilidade de um diagnóstico que inclua tanto fobia quanto transtorno do pânico. Engraçado que eu sei diferenciar e eu diferenciei isso para uma psiquiatra e ela entendeu o que eu não tenho fobia. Eu tenho fobia do besouro, não tenho fobia de pensamentos, não. Tenho fobia do besouro. Tenho medo de certas coisas e tenho pânico de outras coisas. Eu falei para ela, porque eu sou analista e a lógica dentro de mim luta contra a minha mente ilógica, entendeu? A lógica que eu estudei, que está interiorizado em mim, não que eu cresci, que eu sou uma pessoa, não, eu estudei lógica, eu sou analista de sistemas, eu estudei lógica. Então não tem sentido ter medo de um besouro. Ter fobia, o bichinho não vai me fazer, não vai me picar, não traz doença nenhuma, mas eu morro medo do besouro. Não tem sentido eu ter pânico e não conseguir descer do carro para entrar num serviço e voltar para casa e entrar em casa, trancar, fechar tudo e deitar de novo, entendeu? Não tem sentido. E assim, a minha mente fala assim, não tem sentido, por que você está fazendo isso? O pânico é caracterizado por ocorrências de crises recorrentes e repentinas que causam sensações de medo
ou mal-estar intenso acompanhada de sintomas físicos e cognitivos. Qual a diferença entre medo e fobia? Normalmente se iniciam sem causa aparente, de forma brusca, podendo de crises durar 10 a 20 minutos, ou em alguns casos mais graves até mesmo 1 hora. Aqui está tentando comparar medo com fobia. Eu não tenho fobia que dura meia hora não, sabe? Minha fobia é de uma coisa específica. Meu medo pode até que seja 10, 20 minutos, meia hora. Já contei aqui que eu tenho medo, né? Tenho medo de cair e machucar de novo. Tenho medo de andar na rua e ser assaltada. São coisas externas. Meu pânico é interno. Eu tenho pânico de pegar essa doença de novo. Eu tenho pânico de entrar num lugar onde estava muita gente. Meu pânico se agravou nessa doença. E não é só comigo não, viu, gente? Tem muita gente com a mesma síndrome. Com esse vírus maldito. É uma condição que acontece frequentemente mais às mulheres e indivíduos acima de 60 anos. Por que mais as mulheres? Eu não tenho... porque o homem tem que ser forte, né? Tá. Os momentos de pânico podem gerar medo de ter um novo ataque. Uma condição delicada que interfere no comportamento do indivíduo em relação ao trabalho, lazer, ambiente familiar e social. Lazer hoje tá zero. Trabalho eu vou e enfrento. Morrendo de medo, mas enfrento. Pânico mesmo. Lazer, fazendo com que ele se isole e evite locais ou situações nas quais já ocorreu um ataque de pânico. Acabei de falar. Meu Deus do céu, como eu consigo me ler aqui, sabe? Que ela acha que os meus problemas são comportamentais. Eu já tenho um diagnóstico, mas eu acho que agora aumentou. Eu devo ser bipolar. Vou perguntar pra minha psiquiatra após consulta. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me explique. Como eu posso estar chorando em um minuto e rindo no outro? Como isso pode acontecer? É bipolaridade? Tem 2 personalidades dentro de uma. Só pode ser isso. Eu tava aqui contando uma coisa triste, quase chorei, agora eu tô rindo. Só pode ser isso. Ou é a minha personalidade humorada, tentando aliviar um pouco da dor, né? Pode ser também. É uma coisa a se pensar. Fundamental é notar se os 3 ou mais sintomas estão ocorrendo concomitantemente, quer dizer, com igual intensidade, todas as vezes, muitas vezes, né? E em qual intensidade, tamanho, se foi médio, fraco, não sei o que. Por isso que eu falo sempre aqui que dos 10 sabotadores, todos eu tive nota acima de 7, porque é mental. Sabotadores da mente. Eu tive mais de 7. Eu tenho os 2 piores, que no teste me deu os 2 piores, mas me deu o resultado dos outros. Então não tinha nenhum com 5, 4, não, 3 não. Era tudo com 7 para cima. Então isso me deixou muito preocupada, sabe? Também me deixa preocupada que na área da roda da vida, sabe as 12 áreas da roda da vida, que tá no canal, gente. É assim, não tem eu lancei sem sentido não, o que lá foi analisado, o que lá eu fiz teste, sabe? Comigo, para saber se é verdade ou não é, e é verdade. Por exemplo, nas 12 áreas da roda da vida, eu tenho um percentual muito baixo numa situação e um percentual muito alto em outra. E aí a minha prima falava assim, Paulo, você não pode deixar isso. Você tem que equilibrar todas essas áreas. Eu, vixe Maria, Jesus Cristo, tem poder, como é que eu faço isso? Como que eu consigo? Não consigo. Eu tinha muito medo, pânico de algumas coisas, sabe? Então eu não utilizava aquele percentual, eu não usava para aquilo. E meu percentual era mais alto na área familiar. Meus sobrinhos, muito, lá 100%. E o resto da sua vida? E você? E o seu social? E os seus relacionamentos?
Você tá deixando de ter esses relacionamentos para cuidar dos seus sobrinhos, para ficar perto da sua família. Mas não, você precisa ter relacionamento, você precisa ter... Eu tinha um amor pelo meu pai. Será que a morte dele influenciou alguma coisa? Com certeza. É uma certeza. Não tem ninguém melhor, sabe? Eu não encontro, mesmo porque eu nem tô procurando mais. Mesmo que faz mais de ano que eu tô trancada dentro de casa, né? Então, o problema pode estar aí também, né? Ai, gente, espero que o que eu falei aqui possa ajudar alguém a entender a si mesmo e poder se diagnosticar, assim, e não deixar a preocupação de que, eu vou morrer. Essa morredeira é uma sensação. Não significa que você está tendo ataque cardíaco, não. Respire, sente, respire, coloca a cabeça entre as pernas, respira fundo, de máscara, tá? Infelizmente. Tira a máscara um pouquinho para dar aquela respirada de ar puro. Fecha os olhos, visualiza um lugar, uma praia, um lugar tranquilo. Faça uma visualização, sabe? Meditação. Respire fundo as 15 vezes, se não der 15, as 30, mas respire. Não vou falar que vai passar, mas vai diminuir. Para controlar hoje, eu tenho medicação, porque eu estou no psiquiatra, para tentar resolver esses problemas. E tem me ajudado bastante. Muito mesmo. Muito, muito mesmo. A insônia também, ela me entendeu completamente. Então, assim, gente, olha, você não tá sozinho. Não é só você que tem medo, que tem pânico, que tem fobia, mas sendo um tabu ter depressão por causa dessas coisas, sabe? Mas, deixando de ser triste e voltando a ser alegre, espero que vocês tenham entendido. Eu não quis aqui falar que você tem isso, não. Eu quis aqui falar qual o sintoma disso, qual o sintoma daquilo e o que eu passei, tá? Não estou aqui falando que você tem essas... Não é isso, nunca foi minha intenção. Minha intenção é compartilhar os meus sentimentos, para que se alguém, por um acaso, tiver um sentimento desse e não teve, não sabe o que é, acha que é só uma dorzinha, acha que é só vontade de deitar, entenda. Procure um profissional de saúde da área, tá? Não é vergonha você procurar um psiquiatra. Hoje em dia tá muito comum e eles estão lotados. Isso eu posso dizer. Espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje, tá? Se você não me conhece, não sabe que canal é este, nós estamos no Os Dramas de uma Vida Chata e meu nome é Paula Cristina. Realmente eu tento aqui compartilhar meus sentimentos. Esse canal foi criado para isso. Compartilhar meus sentimentos ruins, o que eu tenho feito para melhorar, se está funcionando, os meus erros que não funcionou, compartilhar as minhas situações, minhas síndromes, né? E tentar mostrar que a vida é muito boa, gente. Deus é muito bom. Se agarra a Ele, sabe? Peça forças, peça coragem, peça tranquilidade. Não desafie Deus não, tá, gente? Porque desafiar Deus, o negócio vem punk. Vídeo no canal. Tem vídeo no canal sobre isso. Então, tudo que eu tô contando aqui não é novidade pra mim, não, tá? Mas foi um artigo que eu encontrei que separou de certinho os três, sabe, assim? Deve ter mais pra frente aí mais alguma coisa que eu não consegui aqui, mas eu vou deixar pra outra ocasião. Ou então nem chego mais nesse artigo, porque tem outros menores com dicas, com faça isso, faça aquilo, respire fundo, sabe? Essas coisas assim, toma um banho gelado. No caso, está chegando na minha hora minha rotina noturna, que eu já expliquei aqui 555 mil vezes. E estou ansiosa por isso, porque o sono tá batendo. Olha que legal, gente. Resolve. Pode não ser ainda o 100%, mas é uma porcentagem muito boa, tá? Fiquem com Deus. Antes disso, inscreva-se no canal,
por favor, inscreva-se nela. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com alguém que esteja passando por esse problema. Se você tem uma dúvida, escreva um comentário tirando uma dúvida. Eu não tenho propriedade, mas eu tenho conhecidos que têm propriedade para te responder. E eu vou procurar saber. E trazer aqui no canal, quem sabe, né? Inscreva-se, então, deixe seu like, é muito importante para o canal crescer. E um grande beijo, sejam todos muito abençoados por Deus e até o próximo vídeo.